Pessoal, acho que já tem bastante gente, dá para a gente iniciar. Só para startar aí, hoje o treinamento vai ser dos suprimentos mesmo. Então, o Brian vai até compartilhar a tela. É voltado para gestão de equipamentos. Então, é um assunto aí que a gente tem recorrência de problemas em todas as obras e uma pauta importante aí. Acho que o Brian vai conseguir explicar melhor do que eu, inclusive. Então, por isso que é importante estar todo mundo de operações aí. Então, a gente vai deixar gravado também, para quem não conseguir participar, mas é importante todo mundo de obra aí assistir para, enfim, levantar outras dúvidas e tá todo mundo na mesma página. Eu vou deixar a palavra com o Brian aí agora. Pessoal, boa tarde, todo mundo. Acho que meu áudio tá bom. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá legal que eu não estou me ouvindo. Mas, bem como você falou mesmo, Lucas, esse assunto de equipamentos é um assunto que a gente está aí, a GPE tem uns 13, 14 anos de existência, mas ele é meio que um tabu na empresa, né? A gente sempre fala locação, problema, de quem é a responsabilidade, enfim, e os problemas eles vão continuando, vão persistindo. Então, nunca teve um treinamento estruturado sobre locação, acho que essa vai ser a primeira vez que eu lembro. E vamos lá, acho que... Oi? Vocês estão vendo a tela aí? Tá normal? Pessoal, então vamos lá. Hoje o treinamento nosso hoje é gerenciamento de locação, equipamentos. Pessoal, quem tiver com o áudio aberto, se puder, obrigado. Então, o objetivo do treinamento hoje é gerenciamento de locação, com foco em equipamentos. Vai ter uma pontezinha de materiais, recebimentos também, mas o foco principal é locação, são equipamentos. Então, o objetivo aqui do nosso treinamento, assim, é um objetivo comum, todos nós da companhia, que é reduzir perdas com locações de equipamentos, né? Essas reduções através da conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui agora, falar sobre os assuntos, discutir os problemas, falar dos que aconteceram, falar como evitar. Também temos como objetivo mostrar as diretrizes da companhia, o que a GPE entende, como a gente deve tratar as locações de equipamentos. Falar um pouquinho dos controles físicos que devem acontecer na obra também, né? Seja controle visual, seja um controle físico com uma planilha de papel, seja um controle digital com uma planilha ali no Excel e tudo mais. Falar um pouquinho de responsabilização clara, quem deve cuidar desses equipamentos, quem deve zelar por esses equipamentos, e também falar um pouquinho de devolução ativa. Então, acho que, de maneira geral, o nosso propósito, assim, a gente tem que parar com esse negócio de pensar que é simplesmente locar os equipamentos. Quando a gente loca o equipamento, a gente está falando ali sobre proteger mesmo a obra, proteger a margem prevista para aquela obra, e também proteger a nossa relação com o fornecedor, porque é impressionante como a gente se desgasta em contratos de equipamentos, né? Então, quando a gente fala de equipamentos, tem que pensar, assim, tudo que entra no canteiro, como uma locação, assim, a gente fala que precisa ter um responsável definido, aquele equipamento, tem que ter uma evidência muito clara, um registro desse recebimento, tem que ter um prazo claro do tempo que esse equipamento vai ficar e um acompanhamento também, acho que isso é muito importante. E muito na cabeça de todo mundo as condições que esses equipamentos precisam estar na hora de devolver, né? Lembrando que quando a gente peca em algum desses aspectos, vem custos. Vem custos para a companhia, vem custos para o projeto, então a obra ela acaba perdendo dinheiro com... Eu coloquei diárias extras aqui, mas às vezes, na verdade, até mensalidades extras, né? Às vezes corre automático uma cobrança quinzenal, uma cobrança mensal. A gente acaba perdendo com avarias, acaba extraviando equipamentos. A gente também perde com um tempo delongado de manutenção dos equipamentos. Às vezes a gente não sabe defender direito e não consegue esse desconto com o fornecedor, a gente acaba perdendo também. Enfim, lá no final essas discussões do contrato são bem desgastantes e envolvem muitas pessoas, né? Envolve desde para pessoas na obra, para pessoas no escritório, para pessoas no financeiro. Então a gente tem uma perda por detrás também dessa mão de obra aí que está sendo usada para resolver problemas que poderiam ser evitados, né? E quando a gente faz já um controle mais eficaz, a gente só ganha.
A gente ganha no momento que a gente vai fazer uma negociação final com o fornecedor, a gente ganha que a gente consegue contestar cobranças indevidas que acontecem e muito das locadoras, a gente consegue reduzir perdas e entregar o projeto com a previsibilidade que a gente teve lá no início, que é quando a gente definiu a margem do projeto. Né? Isso é muito relevante porque tudo mexe, tudo mexe. Se o prazo da obra muda, vai mexer em custo, porque o prazo da obra mudou, o prazo de locação do equipamento mudou, o custo vai alterar. Segurança envolve também? Envolve. A gente vai falar aqui de locação de balancinho, plataforma elevatória, andaime. Então, tem um por detrás de segurança muito importante também e o relacionamento com os fornecedores. Então, se a gente fosse estabelecer rapidamente 5 objetivos principais, a gente falaria aqui, e a gente vai falar um pouquinho melhor para frente, basicamente, a gente identificar os principais riscos de locação de equipamentos na obra. Então, é dizer o quê? Está muito ciente, autoconsciente do que a gente está alocando para a gente tomar cuidado com cobrança indevida, avaria, extravio, prazo excedente e até mesmo falha de documentação, que acontece. Aplicar fluxo correto de recebimento. Gente, uma coisa que eu não vejo acontecer, até vejo umas obras mais, outras obras menos. Checklist. Checklist de recebimento, muito registro na hora de recebimento, foto, vídeo, as assinaturas em nota fiscal na hora que tiver em desacordo. Isso tem um quezinho aí, uma barra com recebimento de material também, né? Não só locação. E eu vejo pouco registros em planilhas ou sistema. Então, acho que é mais no sentido de a gente precisa ter esses registros. Nem que seja alguma folha, um caderninho, que eu sei que algumas obras fazem. Vou mostrar para vocês para frente como esse caderninho, como esse registro pode nos ajudar lá na frente, no momento de discussão. Um outro objetivo nosso é entender aqui, conversar um pouquinho, diferenciar a responsabilidade contratual, operacional, financeira, saber quando acionar os suprimentos em cada situação, quando é um problema de produção, quando é uma questão de recebimento, tudo isso que a gente tem que estar ciente em que momento nós estamos. Organizar as evidências para contestar cobranças, a gente vai falar um pouquinho para frente, mas basicamente é manter o histórico rastreado desde a entrada, desde a condição durante o uso, das manutenções necessárias e da devolução. E efetuar preventivamente, atuar preventivamente para reduzir perdas. Basicamente, isso aqui é a gente, ao locar, a gente tem alguns alertas, alguns gatilhos de alerta. Um exemplo que a gente colocou aqui, por exemplo, alerta de prazo. Se a gente alocou o Andem por 6 meses, a gente usa um recurso muito simples, que é a nossa agenda, para ela disparar um comunicado para a gente, dizendo que aquele equipamento logo, logo vai vencer. Como se fosse uma reuniãozinha. Isso nos ajuda, a gente faz isso dentro dos suprimentos, e a gente vai na obra avisar, olha, aquele equipamento que a gente colocou, em relação a prazo, está vencendo. Vai passar? Se sim, precisamos ver como fazer. É uma análise, é um pontos do fornecedor, etc. Outras formas de atuar preventivamente, programar a devolução, já deixar previamente agendado. E outras manutenções, outra forma de atuar preventivamente é a manutenção preventiva mesmo. Eu vejo a gente cobrando pouco manual de manutenção dos equipamentos dos fornecedores. Muitos não entregam, ou às vezes não entregam porque a gente não cobra também. Então, vamos falar um pouquinho de tudo que a gente comentou agora aqui. Então, pessoal, assim, em pouco tempo que a gente parou aqui e organizou umas empresas, esse é o nosso painel de fornecedor. A gente lida muito com essas empresas aqui. Metax, Orgel, Hynix, Balanceando, Transequipe, Mills, Elma, Urb. Todos esses nomes, esses símbolos aqui é reconhecido por vocês. Aí. Vocês tratam no dia a dia, com o pessoal um pouquinho mais administrativo, mas são dessas pessoas que a gente está falando aqui. E aí o momento da diretriz da companhia, né? Como a gente sempre falou, desde os primórdios ali da GPE. Primeiro, a locação é sempre responsabilidade do fornecedor. Fornecedor, equipamento é do fornecedor. Em risco contratuais, eu vou mostrar para vocês 3 lugares que comentam isso no nosso contrato, que o fornecedor assina, e ele assina a responsabilidade que tem que ser por ele. Só que a gente sabe como funciona na GPE. Infelizmente, existem exceções. E a gente vai falar um pouquinho dessas exceções também, mas a diretriz da companhia, é importante todos saberem quem está entrando agora, quem veio de outras companhias e lá se fazia diferente, ou até mesmo quem já é antigo de GPE e acaba perpetuando um processo que não é prejudicial para a companhia. Então, gente, eu acho que o ponto aqui é simplesmente dizer que equipamento é do fornecedor.
Tá. Um ponto muito importante. O que acontece demais? Às vezes a gente coloca lá, o equipamento é de responsabilidade do fornecedor, está no contrato dele, mas o que ele faz? Faturamento direto. Então, ele vai lá, fatura o equipamento que ele vai usar para o CNPJ da GPE ou do cliente. Então, o que acontece? Obviamente, o contrato ele vai ser em nome do CNPJ do pagador. Então, a empresa que fica vinculada à empresa de locação, às vezes acaba sendo o cliente, às vezes acaba sendo a GPE. Então, tudo problemática que vai ter durante o processo, a pessoa que não tem nada a ver com a história, acaba, de certa forma, pagando o pato. Óbvio que a GPE tem a ver com a história, mas às vezes o cliente está ali, não tem nada a ver, ele só está fazendo faturamento direto e ele está sendo prejudicado por avarias, por perda, e etc, etc. Isso acontece. Posso falar alguns exemplos aqui de obras que isso aconteceu. Um exemplo que me vem rápido, que eu lembro de Piracicaba, por exemplo. A gente tendo problema com martelete, roubo, extravio, que não sei o que vai cobrar. E o cara da locação não quer nem saber. Ele vai lá e emite a fatura como CNPJ do cliente. Foi ele que locou, ele estava pagando. Não tem nada a ver com isso. Então, gente, restrição ao faturamento direto, evitar isso. Eu acho que o fornecedor ele tem que ter condição de locar no nome dele. Né? E aí tem um slide de frente, versão antecipa. Eu tirei. E aí, eu até fui um pouquinho, mas eu logo volto. A gente sempre trabalha por exceção, né? A gente vai lá e fala, pô, o fornecedor não tem condição de alocar, não sei o quê, vamos ajudar o fornecedor. Acho que parar e se perguntar... É só para mim aqui ou o áudio do Brian tá ruim? Tá chiando. Tá chiando? Tá horrível. Peraí. Pega esse microfone aí. Parece um pato rouco, pô. Pra mim tava normal. Pra mim tava normal também. Mas deixa Vocês estão ouvindo melhor por aqui, ó? Deixa eu... eu falo nesse do Lucas aqui. Pra mim tava normal aqui, cara. Tava normal de ambos, tanto do Lucas quanto do Breno. Porque aí, como eu vou me ouvir, então se alguém falar comigo, você avisa, tá? Tá bom. Vou continuar a apresentação por aqui, você só me interrompe. Então, pessoal, acho que aqui eu estava no A ponto internet do Center Norte lá. que a gente sempre trabalha com exceção, né? E aí eu acho que fica um sinal de alerta. Se o fornecedor ele está sem condição de locar o equipamento, ou porque o nome dele está sujo, ou porque ele não tem condição, ele é pequeno demais, eu acho que a gente tem que parar e se perguntar mesmo se o fornecedor ele é adequado para o projeto. Né? Cada vez mais a gente vai fazendo obras maiores, mais relevantes, esse tipo de situação ela tem que se diminuir, se minimizar e se extinguir. Né? Aí voltando lá um pouquinho. Aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo normal, né, agora? Boa. Sim. Então, acho que esse ponto aqui, gente, é não faturar direto equipamentos do fornecedor, não. Acho que isso tem que ser do contrato dele mesmo. E o terceiro ponto tem que estar previsto, na hora de for fazer medição com o fornecedor, tem que ter a linha lá de equipamento, tem que medir a evolução no contrato, medir a evolução desses equipamentos. Por quê? Se durante o contrato tem uma avaria, não consegue chegar num acordo, num ponto comum, a gente já tem que ir retendo, de tempos em tempos, esse ponto de discussão no contrato dele. Por quê? Porque, às vezes, a retenção ela não é suficiente para cobrir avarias e perdas, indenizações, ela não é. Acontece. Então, acho que esses 3 pontos é fundamental, eu diria que são regras de ouro, diretrizes da companhia. Sempre deixar para o fornecedor, toma muito cuidado para fazer faturamento direto, seja para GPS, seja para o cliente, com relação ao equipamento, e fazer essas medições durante a evolução do contrato. É uma forma da gente se proteger. Mas a gente sabe que acontece. Então, a gente mais para frente vai mostrar o que acontece quando a gente acaba deixando passar esse tipo de coisa. Primeiro, pessoal, assim, quando o fornecedor assina um contrato com a GPE, pelo menos em 3 locais, ele tem um alerta de que equipamento é dele, aqui. Quem faz contrato aí no ClickSign, então sabe desses campos. Tem um segundo alerta aqui nessa notinha, fala que o fornecimento de todos os materiais e equipamentos é também de responsabilidade dele e chama também um anexo contratual, que é o anexo 2. Esse anexo 2 que está citando aqui, fala das retenções. Fala que a gente só vai liberar a retenção dele se a gente receber o certificado de plena quitação com faturamento direto, justamente se precavendo desse tipo de situação.
Só que é o ponto que eu comentei. Às vezes a retenção do cara é pequena demais para a quantidade de avaria que pode estar tendo. Então tem que ter um cuidado muito grande. Tá? Mas que o fornecedor sabe que é responsabilidade dele e não tem como, sim, tem 3 lugares previstos aí. E aí, pessoal, um negócio que às vezes a gente esquece, né? Todo contrato de locação, existe um segundo contrato por detrás. Às vezes a gente está assinando um contrato com um fornecedor de civil, mas toda empresa de locação que vocês veem ao fundo, elas também têm um contrato por trás. E aí que vem o ponto. Tanto o contratante, suprimentos, como a gestão da obra, precisa ler muito bem as entrelinhas desses contratos. Lá vão reger informações sobre indenização, prazo de resposta em caso de desavença, preço de cada material perdido ou extraviado ou danificado. Lá vai falar cobranças automáticas da não resolução. São tudo armadilhas que às vezes a gente acaba esquecendo de ver. E quando começam as desavenças em nós, com o fornecedor que está usando, com o fornecedor de locação, as cobranças elas começam a acontecer assim, ó, efeito bola de neve. Então, existe esse segundo contrato, que é muito importante a gente ter atenção a eles, saber que eles existem, né? E aí tem um ponto que a gente colocou que é interessante aqui, ó, tá até errado aqui, mas é locadoras orientadas a ganhar na desordem. A desordem vira custo. Impressionante como algumas locadoras de equipamentos, elas contam com a desordem da obra para aditivar contrato. De certa forma, assim, eu vejo que até, do fundo do coração, eu acho que tem até uma má-fé por detrás de algumas dessas empresas. Assim. Parece que é modus operandi de algumas delas, sabe? Se aproveitar da confusão da obra para poder cobrar aditivo, para poder renovar a sua frota, entre aspas, né, de equipamentos, é impressionante, assim. Então, tem casos conhecidos de empresas de locação que entregam equipamentos a mais, que a gente nem previu, nem vai alocar, e no descuido da obra, aquele contagiro começa a ficar. Então, é muito importante vocês saberem que a chance de existirem essas empresas orientadas a ganhar na desordem existem, tá? Um exemplo disso, um exemplo muito claro aqui. A Lê acho que pode me ajudar, mas eu vou tentar explicar aqui. É um caso recente que a gente está lá no ABC. A gente fez 2 contratos, um de bandeja e um de balancinho. Só que na hora que chega a fatura para a gente conferir, o negócio vem totalmente bagunçado. Assim, os valores vêm fechados, só fala montagem de equipamentos, desmontagens, deslocamento de equipes. Coloca um valor fechado. E aí eles vêm e detalham aqui embaixo. Olha, foi cobrado no item de remanejamento as locações do contrato tal, no período tal, no valor de 0. Nem coloco o dinheiro aqui, ó. Então, ou seja, muito cuidado, assim, as empresas, elas vêm orientadas, assim, a mostrar confusão mesmo, e assim, nós, administrativo, que vai lançar esse tipo de nota, suprimentos que cobrou, almoxarifado que recebeu, cara, tem que estar muito em linha com argumentos por trás, saber o que está acontecendo, saber o que está dentro da obra, para a gente evitar esse tipo de coisa. Que aqui começa a passar dinheiro despercebido. Bom, casos recentes, né? Aqui esse sinal de alerta eu comentei, mas vamos lá, casos recentes. De maneira muito simplista mesmo. Vou pegar casos recentes de diversas obras que o gerenciamento acabou ficando para a GPE e são casos de insucesso. Então eu mostro para vocês aqui, por exemplo, cara, Peramitelas, Serra Mar, bomba, 4 mil. Orguel, 149 mil, a primeira negociação, a primeira avaria, as perdas, tal. Esse aqui eu não lembro que empresa que é, eu acho que é Civiloc, era projetora de argamassa de fachada. Olha o estado que a gente devolveu os equipamentos, e olha o prejuízo que gerou aqui, em torno de 13 mil reais, 10 mais 2 e pouquinho aqui. Então, assim, isso aqui, eu só estou mostrando que são sinais de falhas no controle que geraram custos que poderiam ter sido evitáveis. Se tivesse um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo. Mais casos, tá? Plataforma elevatória. Vini me ajuda a lembrar aqui também. Isso aqui foi com a Transcopa, uma bomba de 15.300 e pouquinho. Quem pagou? Mãe GPE. Balancinha Andaimes, uma bomba de 132 mil também aqui. Quem pagou? GPE. E eu tenho certeza que isso aqui foi lá no Serra Mar, né? O Williams não subiu para fazer argamassa na fachada, o Valdeci lá na época também não subiu. Tenho certeza que a GPE não usou esse equipamento para trabalhar. Ela disponibilizou.
para o fornecedor. Então, no mínimo, isso aqui teria que estar na conta do fornecedor. Ah, mas o fornecedor foi embora, que não sei o que, não sei o que. Parabéns, não controlamos direito a medição do cara. Então, assim, acho que o ponto envolve gestão do contrato e o ponto envolve como a gente devolve os equipamentos. É um pouco dos dois. Aí tem mais um caso de Orgel. Aqui tem prazo também. Aqui, nesse caso do Orgel foi muito emblemático, porque tem caso de equipamentos que eles mandaram a mais, que não precisar, nós não íamos precisar. Tem caso de extravio, tem caso de perda, tem um pouco de tudo. Mas veio bastante confuso os relatórios deles. Na hora que chega o relatório, você não consegue entender nada e é muito difícil controlar. Mas aí as bombas vieram, a gente pleiteou muito, mas os custos chegaram. Aí a gente separou um negócio aqui só para chamar a atenção de vocês mesmos. Olha só, em obras recentes, a gente separou aqui só custos de avarias, perdas, que ficou para a gente pagar. Então, por exemplo, Ideal Locações, HK, Formec eu não peguei o valor, Urb, Locker, Metax, Vai Locar, Civiloc, Guaruloc, Balancinha Andames, Orgel. Tá aqui os valores recentes aqui de avarias e perdas. Tá aqui, e esse valor somado aqui dá 600 mil reais. Então, no mínimo, pessoal, estou dizendo que é 600 mil reais que a GPE perdeu por causa de avaria e custo, ficou só para ela? Não necessariamente, mas é algo nesse valor. E é algo que esses custos aqui, no mínimo, poderiam ser evitados aqui, poderiam ser minimizados, que seja 80% com certeza. Claro que daqui teve negociações. E essa Ideal, por exemplo, de 28, lá para o final ficou 18. Essa Metax era um valor de 26. Recentemente teve uma negociação no Berta, ela ficou para 9, mas ainda não são 9 mil reais. E esse valor somado tudo aqui, ó, 600 mil reais. Esse Balancinho Andames foi muito emblemático também. Os caras queriam cobrar uma conta de 154 mil reais nossa. A gente olhou lá a letra do contrato aqui por detrás, que eu comentei com vocês, e a gente foi buscar o valor de mercado, e brigamos, e fomos lá, a gente baixou essa conta para 99 mil reais. É um valor relevante? Não, a gente abaixou para 55 mil reais, economizando 99 mil reais para a companhia. É um valor relevante de economia? É relevante, mas ainda assim, 55 mil reais. Então, assim, são custos que são evitáveis quando tem zelo, quando tem controle, quando tem cuidado no recebimento, cuidado durante o uso e cuidado na devolução. Estamos falando de um valor de 686 mil reais, que deixamos na mesa, que quase que rasgamos, assim. Em casos de sucesso também, acho que é legal falar. Tem processo que a gente entende até como correto. Esse caso aqui foi muito legal, foi lá no Pinda, a gente discutindo com o Orgel tudo, e a gente aqui no e-mail, deixa eu dar um zoom aqui. A gente no e-mail, a gente consegue questionar a Orgel falando que, cara, pelo nosso controle, o valor é esse, então tem uma diferença de 12 mil, etc. A gente questionou, por causa de uma folha aqui, de um papel de pão, que a obra controlava lá, quem recebeu fez aqui, ó, um monte de pauzinho, a peça, um monte de pauzinho, a gente foi lá com esse papel de pão aqui, a gente foi lá, cobrou e economizou isso aqui e mais coisas. Tem também um e-mail aqui do Serra Amaro, o pessoal mandando lá para a Orgel, né, Orgel, tá aqui, ó, conforme nossa reunião de hoje, segue os arquivos utilizados para embasar a análise referente às devoluções de escoramentos no período de agosto a novembro. Uma planilha detalhando tudo, nossa avaliação, tudo. E nos ajudou. Esse valor, aí vem a Orgel e, pum, dá um desconto. Ó. 47 mil reais. Ela fala aqui, né, foi de forma espontânea. Foi nada, foi porque a gente brigou pra caramba, mandou uma planilha lá, falou que vocês estão loucos, não sei o quê. 47 mil reais. Veio bomba alta? Veio. Mas foi menos 47 mil reais por causa de um controle que a gente fez. E o interessante é que esse controle ele seja feito não no final, quando a briga acontece, que ele venha acontecendo durante a obra. E aí é que eu estou dizendo, assim, né, a gente tem que ficar atento com o fluxo de pedido, desde o pedido até a devolução do equipamento. Tem que ter evidência do que chegou, tem que ter checklist, tem que ter documento armazenado. E aí a gente entra em papéis e responsabilidades. Cara, assim, quem que é protagonista nessa história toda? Primeiro, todos têm envolvimento. Acho que vamos começar pelo todos. Todos são responsáveis por receber os materiais. Na ausência, por exemplo, de uma pessoa específica, que é o almoxarifado, né? Então, o almoxarifado faltou, quem vai receber vai ser o mestre, vai ser o estagiário, etc. Então, o recebedor tem a responsabilidade. Se há a figura do almoxarifado na obra, cara, então,
esse cara é o cara que tem que receber com zelo esse equipamento, né? Anotar ponto a ponto, tirar foto, fazer vídeo. Que é todos também, controlar o estoque durante a obra, todos têm que controlar o estoque aqui, né? E também, aí, mestria sempre está alinhado com o controlador, com o almoxarifado. Quando há a figura do almoxarifado, ele é o controlador de estoque, é óbvio, a gente sabe. Mas ali todos têm que estar, no mínimo, alinhado com o almoxarifado. A devolução de equipamentos. Cara, se o almoxarifado não está, etc., no caso de ausência dele, alguém vai devolver. Guarda e zelo de materiais também é uma obrigação de todos, função de todos. Mas o almoxarifado é o core dele, né? Então, o core do almoxarifado, o principal dele ali é receber os equipamentos com rigor, com muitas fotos, com muitos vídeos, pegando assinatura, controlar o estoque, devolver os equipamentos, também colher a assinatura do recebedor no momento e guardar e zelar pelos equipamentos e materiais. Só que todos também têm responsabilidade. Aqui eu acho que esse é o ponto, né? Mestre, estagiário, assistente, dia de produção, técnico de segurança, gestor, gerente, todo mundo tem um pouquinho aqui. Aí a gente até separou uma matriz aqui de responsabilidade. O que chama atenção, que eu queria trazer dessa matriz para vocês, não é o excesso de informação, mas o ponto de responsabilidade que, como o almoxarifado é protagonista nesse controle físico, né? Então, cara, receber equipamento, registrar fotos, vídeo checklist, controlar uso e localização, comunicar perda, dano, manutenção, muito almoxarifado. Tem mestria aqui, muito importante também. Então, tem uns Rzinhos aqui, muito forte. E aí eu até destaquei o TST, né? O TST não está aparecendo aqui, mas ele também tem uma função transversal aqui, passando por todo mundo, né? Na hora de receber, olhar se os equipamentos estão bons, estão adequados, estão seguros. Também o TST está lá no dia a dia, ele vê um equipamento sendo danificado, porque caiu, sei lá, caiu um pedaço de demolição, sei lá, de uma viga, de uma parede, num equipamento e danificou, o TST está ali, ele registra, qualquer um está ali, vai lá e registra. O uso errado também, uso indevido, né? Então... O uso indevido, todos têm essa função de olhar, mas tem muito aqui um protagonista que é o almoxarifado, que às vezes a gente não dá muita atenção, cara, mas esse cara aqui, ele tem uma função muito importante nesse momento. Ayrton, tá com a mão levantada aí? Tá, deixa eu pôr no fogo. Não, é mais uma dúvida mesmo, que eu vi que no slide anterior, fala que gestor, gerente, mestre, é tudo responsável também. Aí eu vi que eu estava até olhando agora, eu queria entender melhor isso, que eu não estava entendendo, não. Qual que é o papel no recebimento, na entrega, na devolução, pelo que eu entendi. Não, obrigado pela pergunta. Eu acho que o ponto aqui, nesse todos, Ayrton, é assim, todos são responsáveis no momento da execução, vamos dizer, do acontecer do contrato. Por exemplo, o almoxarifado, ele é super responsável no momento do recebimento, no momento que ele está lá. Mas se ele não está, ele está recebendo uma areia do outro lado e chegou um outro equipamento para receber no momento, de repente é o mestre que vai receber. Aí o mestre não está, é o estagiário. Aí o estagiário não está, é o gestor. Então, nesse momento, ele é responsável, nesse sentido. Tá? Mas na ausência do almoxarifado. Mas, cara, o cara principal, que tem a responsabilidade de recebimento tudo, é o almoxarifado quando ele existe na obra, né? Nesse sentido. Não, mas aí fica outra dúvida, porque tem obra que não tem almoxarifado. Aí, pelo que eu estou vendo, você colocou que em segundo lugar é o mestre. Aí o mestre, por exemplo, para a obra de fazer o serviço dele para receber, é isso? Acho que depende da situação, né? Depende. Se o mestre está ocupando uma concretagem, ele não vai parar para receber uma areia lá embaixo. Aí, nesse momento, vai o estagiário. Acho que o ponto é evidenciar que cara que receber, ele é o responsável. Ele é responsável por receber direito. Receber, conferindo a nota, fazer o registro do recebimento, fazer o desvio, caso aconteça. Se encontrou uma divergência entre nota e o que recebeu, anotar. Né? Então, o responsável é quem recebe. Se existe a figura do almoxarifado, é ele. Se não tem ele, é o mestre. Mas se o mestre está acompanhando a concretagem, é o estagiário que recebeu. Por isso que eu comentei que de certa forma, também são todos. E todos no momento da evolução. Quando alguém vê um equipamento sendo danificado, precisa registrar, porque precisa atribuir essa responsabilidade por quem danificou. Só não pode ficar para a GPE, porque a GPE não está usando, ela está fornecendo. Aí vai ter um treinamento depois, então, para todo mundo, inclusive para os mestres, para mim, para todo mundo, como vai funcionar. Porque hoje, não sei, eu, pelo menos, não tenho tempo para receber isso, nem para devolver. Não sei se os mestres têm, senão era bom a gente se alinhar
esse treinamento para a gente entender como vai funcionar, como que a gente vai fazer a nossa função e essa do almoxerifado, principalmente quando nas obras que não tem. Tá. Hoje, pessoal, eu queria só pegar um gancho aí com o Brian, nessa parte do Brian aí, sobre a entrega do material de locação, beleza? No Serra Mar aconteceu muito isso. Quando lá tinha um volume muito grande de material locado. Quando era para fazer entrega, é de praxe a gente mandar alguém na fábrica acompanhar a contagem do material na própria fábrica. Porque material pode ser extraviado até em cima do caminhão, tá entendendo? Acontece que botava-se um ajudante que mal sabia ler e escrever para acompanhar essa entrega, a contagem lá na fábrica, tá entendendo? Como é que isso vai funcionar agora? Pensa, quando você tem uma demanda muito grande de material locado, você tem que ter conferência na entrega do material na obra, na hora que o material sai da obra, para devolução, e no recebimento lá na empresa de locação. Vocês concordam comigo ou não? Claro. William, seu ponto ele é muito, muito legal e importante, cara. Só para finalizar, isso que acontece em grandes construtoras, tá entendendo? Vai uma pessoa de responsabilidade. Por quê? Porque o material pode ser extraviado também. Pensa assim, tem que ter um romaneio de entrega de material, de saída de material da obra e de chegada de material na fábrica da empresa de locação, entendeu? Isso aí é primordial. Porque pode acontecer coisa nesse trajeto, tá entendendo? Não, perfeito. Seu ponto é muito legal e interessante. E eu diria que isso é um ponto recorrente em muitos lugares, de a gente negligenciar esse momento. Cara, esse momento que você ilustrou aqui pra gente, ele acontece. O que a gente costuma fazer? É o que você falou. Coloca um ajudante, coloca um chapa, acompanhar só para assinar, porque meio que é obrigatório. Que até a empresa de locação fala que é obrigatório. A gente vai lá e coloca um cara. E aí a gente erra aí. A gente tem que colocar a nossa pessoa mais confiável, o nosso almoxarifado mais confiável para ir junto do caminhão e ver esse processo todo. Então, assim, a gente tem que se autopoliciar. O mestre não pode. Cara, precisa de alguém responsável, de confiança. Cara, tem um caso super recente, muito legal, que aconteceu no ABC. O Carlos pode até me ajudar depois a lembrar desse caso aí. Cara, fizeram uma entrega lá, aí falsificaram a assinatura do Carlos lá, como se ele tivesse recebido. Ele falou, não recebi nada, isso aqui tá tudo errado, não sei o quê, papapá. Depois o Carlos conta essa história melhor, que ele sabe, acho que ele tá aí. Resumo da história, eu sei que o motorista que fez isso, que não teve paciência de esperar da Heinz, foi demitido. Foi demitido. Porque as empresas, aquilo que eu falei no começo, usam de má fé. Então, te respondendo diretamente, não podemos negligenciar, não podemos colocar chapa para ir acompanhar. Precisamos colocar gente de confiança. É um momento simbólico importante esse momento. Contar, porque, gente, é dinheiro relevante que a gente perde. Vamos, pessoal, vamos dar espaço para o pessoal falar aí. Vamos dar espaço para o pessoal. O Douglas aqui do lado dele, ele tinha até desistido de falar. Falei, Douglas, não desiste, não. Não, eu tô vendo ele aqui. Eu vou só furar a ordem aqui, só para dar a palavra para o Douglas, que ele tinha levantado a mão, depois desistiu, aí depois vai o Alexandre, depois vai o Carlos. Bom, boa tarde, pessoal. Só inteirando o que o Ayrton estava falando. Eu acho assim, a gente tem que agir como empresa, né? Tem obras que têm uma equipe completa, tem outras que não têm. Mas, assim, no momento que o material chega, ainda mais um equipamento de locação, a gente tem que ter alguém responsável para cuidar desse assunto. No momento, o mestre não pode, é como o Brian falou, o mestre não pode, tem o engenheiro de produção, o engenheiro não pode, o gestor. Eu entendo que todo mundo tem obrigações, tem responsabilidades, mas isso é um item que também a gente tem que ter um cuidado, porque a gente passa por obras que têm indenizações altíssimas por conta de material que não tem um certo cuidado, que quando chega na obra não é feito um apontamento de material que chegou e está na ficha de recebimento na nota fiscal, porém não está lá, porque a gente não tem um conhecimento. Eu entendo que a gente precisa ter um treinamento específico para conhecer o material, porém, assim, o cara está entregando material, tem uma nota da entrega, tem todos os itens que está composto, que está no caminhão. Se não tem o conhecimento do que está descrito com o que está no caminhão, cara, que item é esse aqui que eu não identifiquei? Vai lá, tira uma foto e confirma com ele. A gente pode fazer esse depara, sabe? Do que foi entregue e que está na nota fiscal. Já aconteceu casos de item que foi entregue a mais na obra e depois teve uma confusão para devolver. E além disso tudo, a gente tem que documentar. Se chegou faltando item,
vai lá, tira a foto, pega a assinatura do cara, coloca no verso da nota fiscal e fala, ó, não chegou tal item, e tira uma foto e manda no e-mail. Até então, para a gente posicionar a equipe de suprimentos também, que também contrata. Porque tem coisas que a gente vai descobrir só no final. Tipo, não tem uma comunicação entre as equipes. Isso falando como empresa, entendeu? Eu acho que a gente, como suprimento, se tiver aqui na obra, vai receber tal dia, não consigo parar para ajudar. Gente, vocês conseguem vir aqui para receber esse material? Todo mundo aqui de suprimento está disposto a ir lá para ajudar quando for preciso, assim como a gente faz recorrente, entendeu? Então, acho que a gente usar esse, não tem fulano, não tem ciclano, então o material vai chegar e vai ficar a ver navios. Chegar de qualquer jeito, a gente vai pagar por uma irresponsabilidade que é nossa, entendeu? Então, é só esse ponto que eu queria falar contigo, com o pessoal aí. Pessoal, eu acho que o gestor, ele é responsável pelo resultado da obra como um todo. Se a gente tem algum problema com algum equipamento, e isso culmina no final em abaixar o resultado da obra, o gestor acaba sendo responsável também. Eu acho que é todo mundo ajudando todo mundo ali. Alexandre, estava com a mão levantada também. Opa, boa tarde. Boa tarde. Tem algumas obras minhas que todas tiveram almoxarifado. Só que hoje a gente tem na GPE como se fosse digamos que um problema crônico, né? De contratar algumas pessoas, né, que não são qualificadas para atuar em almoxarifado. Eu acho que isso é feito por conta de custo não previsto em orçamento da obra. São várias obras minhas. Ou seja, a gente tem um cara que é denominado almoxarifado, só que o cara não conhece o básico do básico. Se você perguntar para ele o que é um bit, ele não sabe o que é. Se pede, me dá um parafuso 35, ele não sabe a diferença do 35 para o 25. Então, isso para nós é um problema. Aí, quando a gente fala para alguns almoxarifados, que eu já tive a experiência de trabalhar, que quando é equipamento, que ele recebe um equipamento, ou seja um andaime, ou seja uma torneira, uma fita, que aquilo é de total responsabilidade dele, ter uma planilha para a gente saber o que tem, o que falta e quando vai faltar para fazer realmente um planejamento, ele não sabe nem mexer em uma planilha. Eu acho que isso teria que ser ajustado, porque assim, eu penso assim, esse é meu ponto de vista. Ou a gente tem alguém chamado almoxarifado, mas que esse alguém tem um mínimo de qualificação e força de vontade de aprender, porque os mestres hoje da GPE, todos são dispostos a ensinar e tirar qualquer dúvida, ou a gente não tem e deixa de responsabilidade da obra. O que a gente não pode ter, na real, é igual o William falou aí, é um ajudante, né? Numa posição de almoxarifado que a gente sabe que tem muita coisa cara ali. Então, financeiramente, a gente está falando que o almoxarifado é muito alto o custo que a gente tem no almoxarifado. E eu posso falar assim, em todas as minhas obras que eu tive ou tenho almoxarifado, eu tive com problemas com peças. São peças que são roubadas de dentro do nosso almoxarifado, são peças que são danificadas dentro do nosso almoxarifado, porque a gente não tem alguém qualificado para isso, alguém que tem experiência para isso, e a gente também não tem um suporte necessário para que o profissional, quando tem um profissional da área que já tem essa qualificação, esse suporte necessário, para que ele consiga realmente organizar, para que ele, por exemplo, que ele tenha um computador para fazer uma planilha decente na obra, que ele tenha um suporte da equipe em si, ou que ele tenha um planejamento junto com o escritório para saber datas de chegada de materiais e quais são os materiais que está chegando e para que são aqueles materiais e quando eles vão ser instalados em obra. Ou seja, às vezes o almoxarifado está em obra, só chega um caminhão de areia, de bloco, do nada, que ele brota do chão para receber. Que ele, sei lá, ele recebe no início da obra, a obra ainda está em processo de marcação, ele recebe, toda a louça da obra chega do nada no meio da obra. Então, assim, eu acho que falta essa questão, eu falo isso é um processo interno que tem que ter, quando se contratar alguém, verificar se esse alguém tem essa experiência de realmente estar naquela posição, um alinhamento entre escritório, que é a galera que faz pedido, e engenharia em obra,
para saber realmente as datas dos materiais que vai chegar, para que a gente possa ter o controle. Essa é a função do almoxarifado, pelo menos que eu estou acostumado a trabalhar, que almoxarifado, obra e escritório têm que conversar, eles têm que se conversar. E o almoxarifado tem que ter a qualificação para quê? Por exemplo, se a gente tem 100 conexões lá de 90 de 3/4, então quando chegar faltando metade, quando chegar 50 daquilo, tem que ter essa conversa. Tá chegando, só tem 50. Quanto isso vai dar para fazer? Isso vai dar para chegar até o final da obra? Isso não vai dar para chegar até o final da obra? Para ter esse alinhamento, para que ele possa passar para a equipe de escritório que está faltando esse material. Acontece muito nas obras GPE é o seguinte: nosso almoxarifado, ele espera acabar o material na urgência, para quando a mestria vai, seja a mestria, seja a equipe de campo, engenharia, estagiário, vai precisar de material, vai lá, não tem. Aí tem que ligar para o escritório, para as meninas, para o pessoal ficar correndo atrás de, por exemplo, lona. Lona, para mim, assim, cara, tem que ter, independente do que. Lona, pede 2 rolos de lona, correndo. Pede 2 rolos de papelão, correndo. Pede 2 fitas, correndo. E às vezes, por exemplo, o mestre, ele toca uma obra inteira. Então o mestre, ele não tem tempo de ficar cuidando dessa parte de material. Assim como material e equipamentos. Por exemplo, quando a GP aloca equipamento, sei lá, ela aloca 10 marteletes. De 10 marteletes, às vezes você precisa de um não está funcionando. Por quê? Porque o almoxarifado não trocou. E por quê? Porque o almoxarifado não é qualificado suficiente para entender que quando o equipamento quebra, ele tem que pedir a substituição. Então, a gente tem que saber filtrar isso. E essa deficiência que hoje a gente fala dentro da GPE não é só no almoxarifado. Essa deficiência que a gente tem na GPE engloba todo o corpo de execução e de uma obra. A gente tem que ter esse treinamento, a gente tem que ter essa conversa para alinhar, para que a gente possa realmente não ter custo no final da obra absurdo de equipamentos, que a gente sabe que hoje, dentro da GPE, a gente tem muito custo por danos, perca de peça na obra, que isso impacta muito no resultado final. Deixa eu tentar estruturar um pouco, então, os seus pontos, e rapidinho, eu sei que tem mais gente para falar aí, o Carlos levantou a mão, tem bastante gente aí, mas estruturando um pouco assim, Alexandre, eu acho que eu primeiro gostei do posicionamento, eu concordo contigo que hoje nossos almoxarifados, primeiro que é novo, a gente não tem muito a cultura de trazer almoxarifados, está começando agora com esse aumento de obra, e eu concordo nesse ponto que você falou de profissionalização dessa função, é muito importante, que às vezes a gente negligencia, e aí é erro nosso mesmo, da gestão, da administração, desde a consideração do custo. Tem que colocar pessoas adequadas, assim. O cara, às vezes, não consegue pilotar uma planilha de Excel, deveria, só uma planilha de Excel com entrada e saída de material, mas ele consegue pilotar um caderno, tem que ter essa capacidade de pilotar algum tipo de registro, seja um caderno, uma planilha de Excel, tem que ter. Isso é muito verdade. Sobre você falou das comunicações aí, é muito verdade. Até nessa matriz que está na tela, perceba que tem um monte de izinho. Esse izinho é de informado. Está mostrando aqui, Alexandre, que desde recebimento de material, validar com fornecedor, condição contratual, todo mundo tem que estar se falando. Suprimentos, na hora que compra, ele tem que, no mínimo, sim, colocar uma mensagem no grupo e falar, gente, previsão do material para chegar é tal. Se receber uma informação, confirmação, joga no grupo. A gente tem um canal de comunicação que ele é muito poderoso, ele é muito rápido, WhatsApp, e é de graça. Precisa usar o grupo. Quem recebeu, precisa registrar no grupo uma foto da nota, uma foto do que recebeu, e a conversa precisa existir. Não dá promessa e pedir o material quando ele também perceber que acabou. Acho que essa conversa do almoxarifado junto com a mestria e com a produção, ela precisa ser mais frequente, ela precisa ser antes que acaba, porque tem que estar em conversa antes, e aí, como é que está o cimento, como é que está, essa conversa ela é mútua, são dos dois lados, não é um ou outro, são os dois. Acho que é um pouco isso, não sei se eu consegui te responder bem, mas vou passar a palavra aí, que eu acho que vai vir mais assuntos. O Carlos, estava com a mão levantada. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Estão me ouvindo aí? Temos sim. Só queria comentar a respeito do que o Brian falou aí, da questão da assinatura que ocorreu aqui no ABC, né? Num dia a gente estava tendo uma retirada aqui dos equipamentos que estavam sobrando na obra, tal, aí o pessoal veio retirar e me informaram que teria uma segunda retirada. Aí, chegando à tarde, tal, eu estava conversando com o responsável de lá da empresa,
E comentei, eu falei, ó, ficou do pessoal retirar a segunda vez aqui e acabou não chegando. Aí, por incrível que pareça, ela me mandou foto da HR já carregada, no piso G4 aqui, eu fui lá conferir. Quando eu cheguei lá, não tinha mais ninguém. Não tinha motorista, não tinha caminhão, não tinha mais nada. Aí eu pedi para ela, ó, me manda a foto do Romaneio, então, já que ocorreu disso, dele ter ido embora e tal. Aí veio a surpresa, né? Quando mandou a foto, tava lá minha assinatura lá, meu nome escrito, sendo que eu não acompanhei, né? Aí isso a gente fez uma formalização por e-mail, tudo, explicando o que aconteceu e tal. O motorista alegou que tinha sido um funcionário que tinha assinado tudo. E, resumindo, depois ele confessou o que tinha acontecido. E, infelizmente, ele foi mandado embora, tudo. Tinha 4 anos de empresa, né? Mandado embora por justa causa. A empresa tomou as devidas ações, né? Para poder tentar ajudar nesse caso. E uma outra questão que eu queria comentar é a respeito do recebimento, né? Aqui mesmo no ABC, aqui a gente tem uma obra muito grande. Aqui a gente denomina a obra por 3 trechos, né? Trecho 1, 2 e 3. Muitas vezes eu estou recebendo material lá no trecho 2, e acaba chegando materiais no trecho 1, materiais no trecho 3, até materiais no G4, que são materiais que guardam no almoxarifado, e aqui a gente mantém uma boa comunicação nisso. A gente usa os rádios, usa até o telefone para ligar, caso necessário, né? E a gente se apoia muito nisso aqui. Às vezes eu preciso de um apoio aqui para receber um material em tal lugar, aí vem hoje o Miguel, que é nosso assistente, né? Ele era nosso estagiário, subiu para assistente, aí tem o Caio, tem o mestre, que a gente vai se ajudando. E sempre registrando isso num grupo que a gente tem interno aqui, ó, chegou tal material, ó, chegou tal coisa. E no final todos deixam a nota aqui quando precisa, e a gente faz um controle interno a respeito disso. Tá bom? Boa, boa. Acho que tem mais gente para falar. Obrigado, Carlos. Valeu, obrigado. Tem o Ayrton e o Douglas que estão com a mão levantada ainda. Se não, sigo, pessoal. Bora aí. Não, outra coisa que eu acho que um complemento aí, Brian, que eu acho que é importante, como está fazendo nessa nova parte, colocando novos responsáveis, pelo que eu estou entendendo, as obras vão ter sempre uma almoxarifada aí, vai ajudar. Eu acho que era ideal também, quando passar no treinamento, passar nas obras que estão devolvendo, porque eu acredito não, eu tenho certeza que o pessoal de suprimentos que recebe, eles que recebem a conta, tem muito para agregar para essa equipe, explicando para eles o que está devolvendo errado, o que não está, o jeito que chega. A Jaque aqui mesmo, no Berta aqui, ajudou bastante nas negociações, em tudo, e eles conseguem treinar bem o pessoal, o almoxarife nas obras onde vai chegar. Porque para a gente diminuir isso, o almoxarife é um papel que não pode faltar mais nas obras aí para nos ajudar aí a controlar, receber esse material, a devolver, acompanhar, muitas vezes ir no local, ir na indústria devolver, porque tem indústria que só vai aceitar quando chega lá, não quando sai da obra, sim quando chega lá o material, como foi o caso de cubeto, como é o caso de cimbramento. Isso é importantíssimo. É total, Ayrton. Obras de grande porte, ou médio porte, para começar. Tá voltando o som aí. Obras de grande porte, em médio grande porte, tem que ter mesmo, assim, é uma função que a gente negligencia, acho que não vai precisar, mas é super importante, cara. Mostrei os números para vocês aí, o custo do descuido, em torno de 600k em obras recentes, um ano, pouco mais de um ano. Mas seguindo, vou seguir aqui, pode ser, pessoal? Se Alexandre quiser complementar aqui, só para também fechar aqui, eu vou falar de ação mitigadora e fechamento. Alexandre, quer falar alguma coisa? Acho que o Douglas está com a mão levantada. O Douglas e o Alexandre. Os dois. Então, só queria pontuar uma situação. É assim, a gente, suprimentos, sempre está disposto a ajudar, né, quando o pessoal precisa de ajuda. Só que assim, a gente também não conhece todos os procedimentos, não conhece todos os assuntos, porém a gente está ali para ajudar, a gente vai buscar informação. E às vezes eu sinto que parece que
Amarra a situação, a suprimentos tem que resolver. Cara, a gente consegue resolver? Muitas das vezes consegue, mas a gente também não tem todas as informações. Às vezes eu sinto que o pessoal se escora nos suprimentos para resolver uma situação que, às vezes, com um Google, uma informação, às vezes perguntar, consegue resolver também. Assim, a gente está disposto a ajudar, porém, por exemplo, essa questão de locação, muita situação acontece porque não teve uma atenção devida, sabe? Parar 5 minutos para resolver a situação, resolve muitos BOs, entendeu? E às vezes eu sinto que o pessoal segue, beleza, eu recebi, devolveu, depois a gente para resolver, igual indenizações que eu parei para resolver, porque eu tive que parar para ver o assunto, se não parasse não ia ser resolvido. Então eu sinto que vários assuntos, que é o que a gente está falando aqui, parar 1 minuto, 2, 3, 10 minutos, a gente mata o assunto e segue a vida. A obra não vai ser entregue por conta de 10 minutos. A gente consegue resolver as situações em 10 minutos. Ou pelo menos conseguir passar a informação para que outra pessoa resolva. Entendeu? Isso a gente fala como responsabilidade. Eu não consegui, eu recebi o material, mas, Douglas, eu não consigo receber, ou tá dando um BO nisso. Você consegue ajudar? Vou ajudar. Se eu puder, tiver tempo, vou fazer. Porém, a gente também aqui no Suprimentos também tem várias atividades que a gente precisa resolver no dia, e a gente precisa resolver de qualquer tempo para resolver. Então, acho que assim, todo mundo é responsável pelo projeto, tanto o gestor, gerente, analista, estagiário, mestre, todo mundo ali é um grupo. A gente tem que agir como empresa, não ficar individualizando os assuntos, falar, fulano resolve porque é assunto dele. E eu acho que é isso que a gente tem que partir daqui para frente, sabe? Ser uma equipe completa, não ficar só jogando para departamentos e resolver um assunto que pode ser para todo mundo. Boa. Posso seguir aqui? Indo para o final, mas eu acho que o ponto assim, é agir como grupo mesmo, comunicar mais. Às vezes a gente peca por falta de comunicação, são duas coisas que parecem simples, mas fazem total diferença aí. Mas, gente, uma ação mitigadora. Equipamento, como eu disse, tem que ser do fornecedor. O martelete não é o Alexandre que vai usar, não é o Hélio que vai usar, tem que ser do fornecedor. E a gente, obviamente, quando escolhe subcontratar, escolhe também gerenciar o fornecedor, de certa forma. Então, tem que estar comunicando o tempo todo, mas a responsabilidade tem que ser dele. E uma coisa que tem muito poder é a gente fazer o cara assinar. Então, esse aqui é um exemplo da obra do Tatuapé, que usou um monte de balancinho lá no final, e a gente fez quase que um contrato especial. Fizemos um contrato especial de responsabilidade em caso de perda. Então, só dar um zoom muito rápido aqui, mas é um termo de responsável pelo uso de equipamento. Falava até os itens que chegavam e falava as penas para o fornecedor. O fornecedor foi lá e assinou. Quanto deu de indenização BO para a GP nesse caso aqui? Foi alto esse contrato. Foi uns 200 mil, não lembro. Nada. Nada, né? Porque o cara fica com medo. Quando assim, é de responsabilidade dele, vai sair do bolso dele, de certa forma é até bom. Porque se começa a atrasar demais, ele vai brigar para que ande mais rápido. Ele vai cuidar melhor. Então, assim, essa é uma ação que tem muita força. Faz o cara assinar a responsabilidade. Eu vejo poucas obras fazendo isso. E a gente já deixou o fornecedor ciente no momento que ele, até antes dele fechar a proposta como um todo, né, do serviço que ele ia fazer, que ele ia ter responsabilidade sobre o uso que ele ia ter que assinar esse termo. Aí tem casos que, mas a responsabilidade é compartilhada. Cara, função do almoxarifado e da obra em si acende, porque, assim, é o responsável o cara que está usando no dia, e tem que ter a devolução no dia, então tem que ter um controle, mas o que pode acontecer é de sair fatiando, cada um tem um pouquinho de responsabilidade, mas tomar muito cuidado para esse negócio não voltar para a GPE, e cuidado com o saldo do contrato do cara, porque às vezes o cara vai embora, mede tudo na frente, fica lá a bomba para trás, não pode esquecer isso, tá? Então, gente, almoxarifado, o registro fotográfico, o apontamento de desvio na nota, comunicação imediata, é um procedimento obrigatório, precisa acontecer, e avisa no grupo, todo mundo sabe, e ajuda a gente a ter rastreabilidade também. Pô, acontece demais a gente comprar material, a gente nem saber que chegou na obra, uma foto no grupo mostrando que chegou ajuda, entendeu? Acontece. E aí, assim, até, isso é um folderzinho, depois a gente coloca nas obras aí, mas é procedimento para receber material, tá? É um folderzinho pequenininho, até cortei ele em 2, mas a gente sai distribuindo nas obras aí, vocês colam na parede, mas é um passo a passo para receber material. É uma ação assim, registra no grupo, pessoal, não recebe e fique calado, não. Avisem um comprador que recebeu, tirem a nota a foto da nota, que
que o comprador vai olhar e vai saber se está certo ou não também. Se comunique, entendeu? E eu acho que, assim, só para fechar, colocamos algumas frases aqui, né? A diferença entre prejuízo e a proteção é o processo. É como a gente leva a situação. Acredite, é isso. Receber bem, registrar bem, usar corretamente, acompanhar durante a obra e devolver com evidência são ações simples, frequentemente negligenciadas aqui na empresa, só que são decisivas e custam dinheiro. A gestão da locação é uma responsabilidade compartilhada. Suprimentos contratam, o almoxarifado recebe, a obra controla, aqui está errado aqui, administrativo confere, anota, lança, e a liderança garante que o processo aconteça. Mais lembre-se o laço de responsabilização. Se não é nenhum funcionário da GPE que sobe em um balancinho para prestar o serviço, não faz sentido a GPE ser responsável por tantas avarias e danos. A gente mostrou lá, R$600 mil. O que não pode acontecer é o equipamento ficar sem dono, sem registro e sem data de devolução. Eu deixei 2 indicações aqui sobre controle de equipamentos, é bem interessante, são esse site produtivo aqui e esses Senior Sistemas. Depois vai ter disponibiliza lá quem quiser olhar, mas basicamente são boas práticas e como controlar equipamentos em obras, tá? Quiser alguém falar alguma coisa aí, acho que da nossa parte é isso. Pessoal, até para... Não faz tanto tempo assim que a gente apresentou um relatório com as análises de prejuízo consolidadas desde o final de 2024 até atualmente. E um valor muito, muito expressivo lá, para a casa de R$2 milhões, era sobre equipamentos. Claro que tem a questão de atraso de obra, que você tem que fazer o aluguel de equipamento, estender, ou alugar algum equipamento que não estava previsto, sim, mas uma boa parcela também é de avaria ou alguma coisa que deixou um prejuízo depois que fechou a locação. Então, é um ponto aí de atenção para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente tem comprovação de que derruba o prejuízo da empresa como um todo. Então, só para manter o alerta aí para todo mundo, agradecer o Brian também pelo treinamento. E acho que o Rafa está com a mão levantada. Isso, jogo rápido aqui, acho que foi muito produtivo aí, a questão do tema, né? Acho que o tema merece a gente levantar essa bandeira, melhorar esse departamento de tudo que foi falado, não vou ficar sendo redundante aqui, mas eu só fiquei com uma dúvida mesmo, Brian, lá no começo, você até apontou um slide como exemplo de Piracicaba lá, e faturamento direto de locação dos terceiros. Aí você citou como para a gente não fazer mais essa prática, vamos dizer assim, né? Isso, Rafa, exato. Evitar fazer faturamento direto, porque lá no caso, por exemplo, eu lembro, é o caso da TS, por exemplo, lá teve BO de marteletes, perda, extravio, foi super difícil, que venceu até a retenção dele e esse custo acabou ficando para a GPE. E aí foi difícil para a gente, que a gente teve que ficar gerenciando uma coisa que esse fornecedor de locação queria receber e estava batendo na porta do cliente. E o cliente não tem nada a ver com a história, ele só pagava. Então, assim, na medida do possível, assim, o fornecedor tem que ter porte para não precisar ficar fazendo faturamento direto. Tentar ter porte para ele alugar no nome dele. E aí tem aquele negócio da exceção, né? Pô, se ele não consegue, acho que ele tem que se perguntar, cara, se o cara não tem um nome para alugar um andaime, para alugar um martelete, esse cara é adequado para essa obra? Acho que esse então, aqui é mas esse acho que é o questionamento, entendeu? Porque justamente a TS, esse foi um caso. E tantos outros aí que a gente já sabe no dia a dia, da Civil, principalmente, que são fornecedores que não têm male-male o fluxo de medição da folha dele. Então, cara, esse é um item que, para a gente melhorar isso, a gente vai ter que melhorar desde a raiz. Então, orçar com fornecedores que tenham esse punch para acompanhar a nossa estratégia e, de fato, isso acontecer. Mas, assim, até no Center Norte aqui, por exemplo, os grandes contratos da Curva A também vão faturar direto os materiais locados, entendeu? Eu acho que esse ponto em si que eu acho mais dificultoso. Mas parabéns pelo treinamento, pelo tema, pela provocação. Acho que a gente precisa melhorar muito em conjunto aí. E parabéns, boa.
Valeu, Rafa. Acho que é isso mesmo. A gente sabe que depois, na prática, acaba acontecendo. E aí que entra, cara, o protagonista do almoxarifado. Controla, e a obra inteira controla, evidencia, danificou, tira foto, responsabiliza. Só quem não pode pagar é o cliente, que não está fazendo a obra, ele está recebendo a obra. A GPE, que está administrando tudo isso, mas quem está usando são os vencedores. Então, cara, a gestão contratual de locação, ela é muito importante, cara. Ela é muito importante. Tem que responsabilizar quem danificou, quem perdeu, quem está com o contrato lá por detrás. Em casos que, enfim, vai ter que ser faturado, né? É isso. Gustavo? Ô, pessoal, e aí, boa tarde, tudo bom? Boa Só tarde. um gancho aí, já que o Rafa meio que mencionou o Piracicaba, eu não sei se enquadra, né? Lá no Piracicaba a gente teve um sinistro de um rompedor que depois teve que tratar, e bem importante, a locação do equipamento, ela vir com seguro, que justo... E caiu o áudio. Peraí, só um minutinho. Vocês estão ouvindo aí? Estamos ouvindo. Sim, parou na parte que você comentou da importância de vir com seguro esses equipamentos, né? Isso, vim com seguro, porque a gente teve um sinistro lá, e justamente a locação com seguro, ela se torna mais cara, só que ela também nos dá segurança para a obra em si. Eu não sei se o seguro com a locadora, ela entra no mérito de avaria também, aí a gente tem que estudar, porque é mais viável, no caso, a gente ter uma locação com seguro, do que depois a gente ficar passando por momentos igual a gente construiu em Piracicaba, o equipamento que foi extraviado, se não tivesse o seguro da locadora, a gente não teria um custo para pagar. É um bom ponto. Sabe aquele contrato que a gente comentou por detrás? Além do fornecedor, cada locadora tem o seu contrato. Acho que a gente, comprador e contratante, tem que ficar atento e levantar sempre essa bandeira aí. Tem seguro? E olhar esse tema. A gente não olha muito, não, mas eu acho que é boa a provocação aí. Pessoal, mais alguém? Bom, é isso, pessoal. Acho que foi Queria tudo, né? Agora é um conjunto aí de todas as forças, a gente melhorar esse processo, que a tendência é a gente cada vez mais ir ajustando para parar com essas avarias que tem em todas as obras, né? Boa, obrigado, pessoal. Queria agradecer a todo mundo aí. Até a próxima. Valeu, gente. Mas a terceira ninguém me pergunta. Valeu.